E voltamos aqui, né, para mais uma live falando sobre a ferida da injustiça. E aí, você já se sentiu injustiçado na sua vida? Já se sentiu humilhado, sabe? E aí, me conte, como tem sido para você as lives anteriores, falando sobre abandono, falando sobre humilhação, rejeição. Como tem sido? Me conte. Mandando aqui, vamos encaminhar para as pessoas. E me conte, né? Como tem sido viver esses dias, né? Reconhecer em si algumas feridas. E o mais importante, quando nós entendemos as nossas feridas, nós precisamos criar mecanismos novos sobre defesas, né? De como eu aprender a lidar com situações através das minhas próprias dores. E hoje, como tem sido incrível esses dias, hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. E vamos sim aprender sobre ela e como transformar ela em potência, né? Iniciando primeiro, a ferida da injustiça começa lá na infância, lá na primeira infância, inclusive, aonde ela passou. Ela viu os pais brigando, ela viu falta de dinheiro, ela viu discussão, ela viu traição, ela viu tanta coisa, essa criança, que dentro dela é como se ela falasse assim: saco, chega, não aguento mais. Então eu vou criar o senso da justiceira. É isso aí. Quem tem, né, a questão da injustiça, normalmente ela é uma pessoa que não gosta de injustiça. E quando eu falo não gosta, não é que a gente precisa aceitar, mas ela tem um senso de justiça, sabe? Aquela pessoa que até os centavinhos tem que ser tudo muito, sabe? Os relacionamentos tem que ser tudo aqueles pinguinhos, aquelas coisinhas. Ela é literalmente, gente, a pessoa que mais se dedica, porque ela quer sempre ser tudo perfeita. Ela tem dificuldade de dar, de comandar, apesar dessas pessoas normalmente sempre ir para cargos de liderança, de chefe, né, de líder. Por quê? Porque ela viu tanto caos que ela quer arrumar esse caos. Mas ela tem um fator agravante que é a raiva. Gente, ela tem tanta raiva contida dentro dela, porque quando criança ela viu tanta injustiça e ela tem tanta raiva, que o mecanismo de defesa dela não tem paciência. Se ela tiver que ensinar 2 vezes a mesma coisa para a pessoa, lascou. A paciência foi parar lá na casa do chapéu. Elaine colocou, mas não tem que ser assim. Não dessa forma. Nós temos que ser justas, sempre, com tudo. Porém, não nesse peso. Por quê? Porque tem raiva, porque tem ódio, porque tem, inclusive, a gente passa a ser um papel de agressor. Ai, melhor eu ir embora daqui. Não, volte pra cá, fique aí. Já compartilha também essa live. Então, é como se essa criança falasse assim: inferno, isso não é justo, o que está acontecendo? Por que está fazendo isso com a minha mãe ou com meu pai? Ou por que o dinheiro não está dando? É criança que vive nesse... Sabe criança que vive, parece naquele vendaval, aquela casa que é a gritaria, uma bagunça, isso e aquilo, é um diz e me diz. E aí ela, quando ela cresce, ela quer, no fundo ela quer paz. E no fundo ela tenta. E ela tenta ser assim... excepcional em tudo. Então ela é extremamente rígida, mas não é só com ela, porque se fosse só com ela, tava mais fácil. Mas o problema é que ela é rígida com o outro. Ela é rígida com as pessoas, ela não tem paciência, ela, se tiver que ensinar 2 ou 3 vezes, como eu falei, a mesma coisa, meu Deus, ela só falta pegar a pessoa pelo pescoço porque ela não tem paciência. E é óbvio, não tiveram paciência lá atrás. Então é como se ela também não tivesse aqui.
Então, uma dessas feridas, o lado ruim, além dela não ter paciência com o outro, de ensinar, ela teve que aprender a se virar assim na infância. Se virar, né? Tem que fazer, não posso contar porque não é justo, então eu vou fazer do meu jeito, eu tenho que ser assim. Então, ela cria, desde criança, formas de fazer as coisas. Chega na fase adulta, suponhamos, se eu tiver que fazer qualquer coisa para ela inclusive quer fazer o meu trabalho. Ela quer que seja assim, tem que ser assim. Se eu colocar isso daqui assim e tiver 1 milímetrozinho assim pro lado, ela fala, não, tem que ser assim, tá me incomodando. Porque tem que ser tudo extremamente perfeito. É uma pessoa que, inclusive, ela vive um vazio interno muito grande. E é uma tentativa, e ela faz tanto, normalmente, não estou generalizando, que fique claro, mas normalmente pessoas que têm cargo como advogado, tribunal, esses casos que lidam com justiça, normalmente viveu muito essa ferida na infância. Então eles vêm para reparar o sistema deles, sendo advogado, né, trabalhando as injustiças que foram do próprio sistema. Como eu já falei, todas as nossas profissões, elas são sim mecanismo de reparação do nosso próprio sistema. Então ela é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela faz tudo, porque tem que ser tudo do jeito dela, sabe aquela pessoa que, se você fizer um arroz, é só o arroz dela que tá bom, então ela vai lá e faz. Ela não deixa você fazer. Ela tá cansada, ela tá exausta, ela chegou em casa só o pó da rabiola, mas ela quem faz. Por quê? Porque tem que ser do jeitinho dela. Porque é só do jeitinho dela. Alguém colocou eu toda. Acho que é a minha ferida mais forte. Olha, bora trabalhar isso daí. Por quê? Além de ser sufocante pra si, é sufocante para as pessoas. Por quê? Porque eu quero mandar. Porque eu quero que seja do meu jeito. Porque eu quero que a faxina seja do meu jeito. Eu quero que as coisas fiquem do meu jeito. Então eu acabo me sobrecarregando, porque tem que ser tudo não sei falar não, viu, gente? Eu tive língua presa quando criança. Língua presa não, gagueira. Então algumas palavras não saem mesmo. Mas bora lá. Vocês entenderam. Então ela quer que seja tudo naquele jeitinho, sabe? Se tiver qualquer coisinha fora do lugar, gente, ela surta. Ela surta internamente. E aí, quando ela começa a surtar internamente, ela surta com quem tá do lado. Que você não faz isso? Que ninguém me ajuda? Que fulano tá vendo que eu tô cansada, mas não faz isso? Ai, que não sei o que. Mas ela não deixa. É isso, não consegue delegar. Gente, não consegue. Não consegue. Ela tem cargo de chefia, mas ela fica querendo fazer até o trabalho deles, porque é só do jeito dela. Se o outro vir com uma ideia, ela pode até gostar, mas é do jeito dela. Então, assim, gente, é muito sofrido viver por isso. É muito pesado passar por essa ferida da injustiça. Então, como ela normalmente tem esse perfil, esse comportamento, inclusive dominante, sabe? Não tem paciência, não quer explicar. Então, tudo isso começa a ser trabalhado e a vir para ela como doença com o tempo. Dor na lombar, dor nas costas, útero, câncer de mama. Por quê? Porque eu tô fazendo tudo, tô abrindo mão de mim, né? Então, assim, eu quero tanto fazer justiça, que eu quero fazer justiça para o mundo, mas eu tô sendo a pessoa mais injusta comigo. Gente, isso é tão profundo, essa é uma ferida tão profunda, porque a pessoa, quando ela tá mergulhada nessa ferida, ela entra num negócio que ela começa com o tempo a trazer doenças para ela, justamente porque ela é injusta com ela, mas ela é justa com todo mundo. Com todo mundo. Mas a principal pessoa que era para ela ser justa, ela não consegue ser. Então, a forma dela, muitas vezes, de colocar toda essa raiva que ela traz lá da infância, e normalmente, viu, gente? Detalhe, importante, essas pessoas nem parecem que são bravas. Nossa, parece dóceis, amorosa, a melhor pessoa da face da terra. Mas dentro, eu falo que dentro de um bonzinho sempre mora um demônio.
né? Eu sempre costumo dizer isso. Jesus, fiquei travada da coluna, com dor na lombar esses dias. Será que é porque eu quero mais ajuda e não sei pedir? Com certeza. Primeiro, coluna, estrutura. Isso pode ser estrutura familiar, estrutura financeira, coisas ligadas a isso. Lombar também. E às vezes a dificuldade de pedir ajuda, por quê? Porque tem que ser do seu jeito. Ou porque eu tenho medo de ouvir um não. Ou eu tenho medo que, né? Então assim, começa a identificar. Então assim, voltando, né, lá, quando ela tem tanta raiva, gente, tanta raiva dentro dela, gente, é uma raiva que só que você olha pra ela, é a pessoa mais doce e maravilhosa da face da terra. É aquela pessoa de coração gigante, que tá ali pra todo mundo, que tá sempre sorrindo, mas nas atitudes, na forma de ser, é tipo 880. É assim ou é assim, sabe? Ela não tem flexibilidade. Uma das coisas que a ferida da injustiça precisa ser trabalhada é justamente essa questão da ser flexível comigo, com o outro, entender que as pessoas não são como eu. E essa é a graça da vida, que não somos iguais. Todo mundo tem sua essência, todo mundo tem seu jeito. Então, uma das grandes buscas de quem tem essa ferida é se sentir valorizada, é se sentir reconhecida. E é que sejam justas com ela. Gente, se você pisar na bola com essas pessoas, sabe aquela boazinha, aquela pessoa linda e maravilhosa por fora, desperta um negócio aqui dentro, que é igual eu falo, todo bonzinho tem um demônio dentro dele, que quando é liberado esse demônio, põe a fogo no quarteirão em questão de segundos. É isso. Então, por isso que a gente precisa identificar quais são as minhas feridas. Eu preciso trazer isso para o meu conhecimento, para quando eu vi essa emoção, esse sentimento, para quando eu me pegar fazendo alguma coisa, opa, peraí, deixa eu mudar isso daqui, já entendi, deixa eu acolher a minha criança. No fundo, a gente sempre precisa andar de mãos dadas com as nossas crianças, né? Veia que treva pura verdade era na fibromialgia. É isso mesmo. Muito profundo isso, viu, Adriana, que você está falando, porque a gente traz a somatização, né? A gente traz várias doenças para os nossos corpos e muitas das vezes não é só nossa. Como eu sempre falo, a gente traz memórias sim ancestrais, né? Memórias do útero, memórias transgestacionais. Às vezes você tem, outra pessoa tem fibromialgia ou qualquer outra doença que às vezes não é nem dela. Às vezes estão coisas lá atrás. E aí, depois que você olha para isso, que você faz uma constelação, essas coisas vão sanando, né? Você vai dando luz aonde tinha dor. Então, o grande segredo que eu sempre falo, gente, é trabalhar com nós mesmos a aceitação da minha história. Tudo foi como foi, mas hoje, através da nova consciência, eu posso fazer diferente. Então, vamos lá. A maior busca, ser reconhecido, receber justiça e equilíbrio dentro dela. É a maior busca interna, mas ela não sabe muito externalizar quem tem essa ferida. Maior dor, ela se sente impotente, frustrada diante de qualquer injustiça. Gente, se ela tentar fazer algo, gosta muito de participar também, às vezes, de ONG, essas coisas. E alguma coisa sai, sabe aquelas coisas que acontecem na vida? Às vezes sai uma vírgula ali que não era para estar, mas aconteceu. Gente, acaba com essa pessoa. Ela já se sente a pessoa mais impotente da face da terra. Ela tem tudo para resolver e ela consegue, mas ela se sente a pior pessoa da face da terra. Linguagem de amor dessa pessoa, lógico, não poderia ser diferente, né? Atos de amor, né? Atos de serviço dela, com certeza é disparado. Afinal, ela é a justiceira, né? Então ela tem que fazer muito. Crença de quem tem essa ferida. Quero me sentir segura.
Porque no fundo, lá na infância, ela não se sentiu no meio daquele caos todo. Quando talvez o dinheiro não deu, ou quando alguém roubou algo, ou quando algo, né, foi deixado. Então, essa ferida que vem lá da infância, quando ela descobre que é isso que ela quer, é com ela que ela precisa dar, as coisas começam a mudar. Agora vamos, né, pro lado tóxico dessa pessoa, e eu já falei alguns. Não pede ajuda, né? Então, para quem já falou aí que tem dificuldade de pedir ajuda, é o seu momento, meu amor. Estamos aqui todos juntos, a gente pode pedir ajuda. Essa coisa que foi criado, né? A sociedade é bem engraçada, né? Ensina-nos que tem que ficar quieto, a gente não pode pedir ajuda para todo mundo, né? A gente não pode. Gente, é uma questão com mãe tão profunda que se eu não confio no outro, já mostra que eu não confio na minha mãe. Se eu acho que tudo que eu faço vão roubar minha ideia, vão roubar isso, vão... Gente, pelo amor de Deus, né? É uma questão de insegurança muito grande, muito grande. Então ela não pede ajuda, ela quer fazer tudo sozinho, tudo ela acha que tá incomodando. Gente, pensa numa pessoa que incomoda, é a pessoa com isso daí, viu? Mas, como eu falei, o grande lance ela é justa com todo mundo, mas ela é injusta com ela. É com ela. Gente, pensa numa pessoa, ela traz doença, ela traz dor, ela traz peso, ela traz estresse, ela fica remoendo a raiva dela, né? E fica... É muita raiva contida lá da infância. E aí, quando você vai olhar para isso, quando você vai trazer luz para tudo isso, você entende que essa ferida é apenas uma criança que está precisando ser vista. E aí a gente usa muito aquele termo, é hora de você se maternar. Porque às vezes a gente fica esperando ainda dos pais, das mães, as cobranças inconscientes. Quando você traz e fala, poxa, agora eu cresci, agora eu cuido da minha criança. Eu começo a me maternar. Eu começo a olhar para mim. E eu começo a trabalhar através dessas dores. Eu começo a trabalhar as formas que eu consigo de criar novas mentalidades, de trabalhar essas crenças e de seguir adiante, tá? Então é isso, né? Falei que eu ia falar bem resumido, até para não ficar nada muito longo, mas hoje tem atividade também, a gente vai curar esse senso de justiceira e vamos fazer justiça com você. Vamos trabalhar, gente, né? Quer coisa melhor que isso? Afinal, se eu tô bem, eu transbordo. Se eu tô mal, eu somatizo e só trago peso. Eu vou ficando cada vez mais, ó, assim, né? E o negócio não é por aí. Então, vamos lá. Eu vou deixar na descrição essa atividade, porque ela é uma atividade onde você vai fazer passo a passo algumas coisas. Mas já te digo, vai precisar de caneta, papel e um copo com água, tá? E aí a gente vai trabalhar esse trauma, essa questão aí dentro. Bora dar luz para tudo isso, bora acolher essa criança. E vou falar mais uma coisa para vocês. Segunda-feira, nossa última live sobre traição. E como prometido hoje cedo lá no grupo, segunda-feira eu vou trazer uma constelação aqui, ao vivo, para vocês, para todo mundo, para nós pegar todas essas feridas que nós trabalhamos, de todas as vivências que vocês, quem fez, né? Todas as atividades, mas quem não fez não tem problema, vai participar também da constelação. E eu vou fazer uma constelação aqui, ao vivo, gratuito, cada um no seu campo, mas eu garanto, todo mundo vai ser trabalhado. E a gente vai trabalhar todas essas questões, ok? Então, aguardo vocês segunda-feira, meio-dia. Já chama vizinho, periquito, papagaio, cachorro, chama todo mundo. Chama mãe, chama pai, chama filho. Todo mundo que você quer que receba. Nós vamos fazer um realinhamento energético, sistêmico, com mãe e pai, tá? Vamos trabalhar desde lá dessa criança. Vamos sim fazer esse realinhamento. Então venha de coração. Ai, que eu não posso, vou estar trabalhando. Assiste depois, no seu momento. Já esteja num lugar onde você possa estar ali sentado para se permitir a esse momento, porque eu garanto para você, você não sairá dessa live de segunda-feira da mesma forma que você chegou. E quem já fez, né, as atividades, já começou aí algumas percepções e já começou algumas mudanças. E é isso, né? Estamos aqui
para nos ajudar, para nos dar a mão. Então eu peço também que vocês indiquem. E segunda-feira eu conto com todos vocês aqui. Bora constelar esse nosso sistema, essas nossas dores, trabalhar essa energia e trazer mais e mais, né, força, mais consciência. Vamos olhar pra gente com mais amor. Vamos olhar para as nossas feridas e não é negligenciá-las. Ninguém tá aqui para falar que eu não tenho. Por isso que eu não gosto do termo muito cura. Eu gosto do termo ressignificar. Então a gente vai olhar pra gente com amor. E a gente vai olhar e vai falar, não, eu tenho, ou realmente eu já passei, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E segunda-feira eu espero vocês aqui, tá bom? Um beijo, compartilhem lá depois e qualquer coisa, vocês sabem, estou à disposição. Comente, vou deixar na descrição exatamente como é o passo a passo dessa atividade de hoje que eu quero que vocês façam ainda hoje, tá bom? Beijão!